Qual o seu nome e de onde veio sua família? Meu é Jorge Rajnal, que se pronuncia em húngaro como Rajnal. Meus pais eram húngaros. A minha mãe nascida em Budapeste. A minha mãe nascida numa cidade pequena chamada Topolca. Meu pai nascido na capital, que era Budapeste. Você sempre morou em São Paulo? Não. Nasci em São Paulo, morei em São Paulo até 1933. No início de 1934, meu pai foi transferido da companhia Goodyear, onde eu trabalhava, para a filial deles em Recife, onde eu morei durante 3 anos, depois voltei para São Paulo. Qual foi o tipo de imigração que seus pais vieram? Ao tempo havia imigração dirigida pelo governo para suprir a mão de obra, que tinha sido perdida por abolição da escravatura. Essa era paga pelo governo e vinham os imigrantes para a hospedaria dos imigrantes, que existe até hoje. Eles vieram com imigração espontânea da Hungria. É um lugar. Mas meu pai tinha mais 4 irmãos. O meu avô era professor, ganhava relativamente pouco e não podia custear os estudos de escola superior. Enquanto a minha mãe veio também, mais ou menos pelo mesmo motivo, se bem que meu tio, irmão dela, tinha feito até o primeiro ano de faculdade de Direito na Hungria. Eles vieram separados, casaram-se aqui, mas já se conheciam. Meu pai foi colega de turma do meu tio, irmão da minha mãe. E como foi a chegada no Brasil? Eles desembarcaram em Santos, saíram de Budapeste de trem, tomaram um navio em Marsella e vieram de navio, desembarcaram em Santos e vieram para São Paulo. E você sabe como foi a viagem de seus pais? Era uma viagem para a época, uma viagem relativamente barata, porque vieram, porque existia ao tempo, que era uma terceira classe o navio. O navio levava cerca de 20 dias para chegar da França para o Brasil. Como era a vida na Hungria? A Hungria é um país pequeno, relativamente pobre, atualmente está com quase 10 milhões de habitantes, quer dizer, um número de habitantes menor que São Paulo, que é a cidade de São Paulo, que vivia praticamente de agricultura, mas tinha algumas coisas de civilização moderna, por exemplo, o primeiro metrô do continente europeu, no continente, foi da Hungria. Foi preciso apenas na Europa pela Inglaterra, mas no continente, o primeiro metrô que aconteceu foi da Hungria. Você no tempo do Império Austro-Húngaro. Tinha uma fábrica de locomotivas de motocicletas chamada Czepel, mas as oportunidades de trabalho eram muito poucas. É um país relativamente pobre que vivia mais de agricultura que de outra coisa. E como foram os primeiros anos no Brasil? Dos meus pais? Olha, a minha mãe, a família dela tinha posses, então vivia relativamente bem. Né? Minha mãe começou a trabalhar, mas trabalhava em casa. Fazia costuras e meu pai vendia essas costuras no final de semana. Meu pai, nenhum deles falava língua, era a grande dificuldade deles. Meu pai foi trabalhar na General Motors, que era a fábrica da Chevrolet, mas em trabalho que não existia que falasse, linha de montagem. Depois foi promovido, depois que aprendeu a falar português, já falava húngaro, alemão, um pouco de inglês. Foi promovido e passou a trabalhar no escritório. Foi guardar livros, trabalhou no sistema de General Motors, depois trabalhou na Goodyear de pneus, até que subiu bem. Depois que saiu de lá, fez uma indústria com um amigo dele, colega dele húngaro. No tempo da guerra ele teve uma fábrica de instrumentos cirúrgicos e foi industrial. E você lembra de alguma história que seu pai contava? Ele tinha uma história muito engraçada. A Hungria a Europa naquela época, nos anos 20, ele queria se proclamar sua independência, digamos assim, porque eram 5 filhos do meu avô e uma família relativamente modesta. Então ele resolveu ganhar a vida fora. Foi trabalhar na época, como tinha 19 anos, foi ser gerente de uma
de uma madeireira na România, que é um país vizinho. E aconteceu uma coisa muito engraçada, quer dizer, naquela época não se dizia passaporte nem nada, passava-se de um lado para outro com maior tranquilidade. Eles estavam na România e resolveram, então, exigir passaporte, ou então, quem não tivesse documentação, seria convocado para serviço militar obrigatório. Ele jogava muito bem futebol, partiu para jogar num time da România que ia fazer uma excursão para a Hungria. Ele entrou nesse time, né, e o time todo foi jogar na Hungria. Obviamente ele ficou na Hungria, né? Poder ser da România. Era uma das histórias que ele me contava. E por que seus pais vieram pra cá? Veja bem, meu pai, por uma vontade de progredir na vida, porque ele não conseguiria entrar numa faculdade, tinha terminado já o ensino médio, então meu avô não tinha posse, que era muito caro entrar numa faculdade na época. E resolveu vir aqui para mudar de vida, para ganhar a vida aqui com alguma outra atividade, que era normalmente o que o imigrante fazia. Quanto à minha mãe, era gente de mais posses, mas houve um problema de família e vieram para cá. Minha avó, a minha mãe e o irmão dela, que já tinha estudado, já tinha feito o primeiro ano do curso de Direito na Hungria. Chegando aqui, depois foi trabalhar com meu pai na Goodyear. Ele trabalhou primeiro na Goodyear, depois é que ele levou meu pai para lá. E depois de aprender português, nós na faculdade de Direito na USP. Ele fez o curso até o terceiro ano, quando estourou a Revolução 32 aqui em São Paulo. Ele foi um dos 6 alunos da faculdade que morreram em combate. Tem até uma homenagem a eles no pátio da faculdade, uma homenagem prestada aos 6 alunos que morreram. Qual era a imagem que os imigrantes tinham do Brasil antes de vir para cá? Olha, as dificuldades que eles esperavam encontrar, algumas eram previsíveis. A língua, por exemplo, uma das coisas engraçadas que aconteceram. No húngaro, o S tem o som do nosso CH. O A tem o som de O. Tanto que o seu nome em húngaro pronuncia assim, Hajnal. Então eles acharam estranho que todas as estações de estrada de ferro tinham o mesmo nome. Era Shahida. É que eles pronunciavam que estava escrito saída, que a época era com H. Então saída, às vezes, era Shahida. Outra coisa engraçada da língua. Muitos se instalaram no Ipiranga, do bairro de Ipiranga, na saída que se vai para a Via Anchieta. Do lado esquerdo tinha um pedaço era um alto, e o pedaço de baixo, os próprios moradores chamavam o lá embaixo. Então o húngaro rebatizou aquilo como Limbás, era o lá embaixo. Né? Eles pronunciavam Limbás. Eles tinham muita dificuldade com a língua, é óbvio, porque isso é o húngaro, como já disse o Chico Buarque, é uma língua do diabo, quer dizer, não existe no mundo língua parecida com o húngaro. Alguns imigrantes falavam alemão, alguns falavam inglês, mas eles tiveram uma grande dificuldade, foi com a língua. E como que os imigrantes de diferentes países se comunicavam aqui? Veja, acabavam se encontrando, quer dizer, havia núcleos de imigrantes. Na Moca, por exemplo, era um núcleo de espanhóis e italianos. Os húngaros, muitos foram para Vila Anastácio, então eles procuravam se juntar, que as colônias, há alguns anos atrás, se uniam, ou moravam nos mesmos bairros, ou frequentavam as mesmas sociedades, criavam algumas sociedades. Tem até hoje, o Palmeiras era um clube de italianos, a Portuguesa de Esportes, que existe até hoje, é um centro da colônia portuguesa. Tiveram dificuldades que os imigrantes encontraram ao chegar? Tiveram. A língua, especialmente, que foi uma complicação. Muitos vieram com uma condição econômica muito pior do que esperavam ter. Os empregos eram difíceis de serem achados por causa da dificuldade de língua. Então, muitos começaram a vida aqui em linha de montagem de automóvel, como garçons. Então, você encontrava uma porção de garçons húngaros, ou alemães, ou poloneses, que até aprenderem a língua, pegavam essas profissões que não exigiam grande comunicação. O grande problema era a língua. Qual a imagem que os imigrantes tinham sobre o Brasil?
a mesma imagem que alguns americanos têm até hoje, que andavam índios na rua e tinha animais selvagens na rua, né? Quando vieram para cá é que descobriram, como disse uma vez um apresentador de televisão, todos os índios estavam guiando automóveis. Mas, de qualquer maneira, não esperavam encontrar uma terra civilizada, acharam que era a terra de oportunidade, que iam encontrar pencas de ouro penduradas nas árvores. Chegaram aqui e encontraram um país, obviamente, menos desenvolvido que seus lugares de origem, alguns até mais desenvolvidos que os seus lugares de origem. Mas as dificuldades eram essas, esperavam oportunidades maiores do que tiveram, que muitos se sacrificaram na lavoura ou tiveram de aceitar empregos mal remunerados, uma dependência muito grande dos patrões. Mas vieram todos para trabalhar. Então todos trabalharam, todos se esforçaram. Por que seus pais escolheram o Brasil e não países como os Estados Unidos, por exemplo? Os Estados Unidos, ainda hoje, é muito difícil a imigração para os Estados Unidos. Eles tinham um sistema de cotas para nacionalidades. E depois da Grande Guerra, depois de 1918, a Primeira Grande Guerra, muitos que iriam emigrar da Europa que se arruinou com aquela guerra. Então os Estados Unidos impuseram cotas, os países mais novos impuseram cotas de imigração e alguns cobravam taxas exorbitantes para conseguirem um visto. Então, o lugar que aparentemente lhes dava oportunidade de trabalho, de progresso econômico e social, eram as terras novas da América do Sul. Foi a razão e as tarifas para vistos eram muito baixas e, efetivamente, o Brasil procurava imigrantes para substituir aquela mão de obra de escravos que tinha acabado. Então, aparentemente, o Brasil lhes dava mais oportunidades e estimulava, o governo brasileiro até estimulava a atividade de imigrantes. Essa foi a grande razão da vinda para cá. Você acha que a cultura húngara teve alguma influência na cultura do Brasil? Muito pouca. Na Hungria, o forte da exportação de cultura seria a música. Você tem Liszt, você tem Molnár, você tem uma porção e tem ainda hoje grandes artistas húngaros. Então a música foi de exportação. Escritores, pouca coisa. E uma coisa engraçada, em português há uma única palavra que vem do húngaro. É o coche, que é carruagem, que vem de coche, que em húngaro quer dizer carro. Mas a cultura em si, a música húngara efetivamente penetrou no mundo inteiro, não só no Brasil. Mas é um país pequeno, não muito desenvolvido, então realmente a contribuição para a cultura do mundo não foi tão grande. Qual o seu nome? De onde veio a sua família? Meu nome é Marlene, minha família veio da Polônia, meus avós. Você sempre morou em São Paulo? Não, no Paraná. Eu vim trabalhar para São Paulo. Qual o motivo da vinda da sua família para o Brasil? Olha, meus avós vieram da Polônia fugindo da guerra. Como foi a viagem até aqui? Difícil, muito demorada. Demorou muito, meus avós falavam. Mas eles chegaram bem. Como era a vida no Brasil? Era boa, meus avós trabalhavam na agricultura. E aí era boa a vida deles. O que eles esperavam encontrar aqui? Esperavam encontrar paz, né? Que eles fugiram lá da Polônia da guerra e encontraram, né? Porque eles viviam muito bem. E tem alguma colônia polonesa aqui no Brasil? Lá no Paraná tem uma cidade chamada Santana, que a maioria é tudo polonês, entendeu? Aí é uma colônia só de poloneses. Minha tia mesmo, irmã do meu pai, não sabia falar em português, só falava polonês, porque ela não aprendeu português. Entendi, obrigado. Nada. Ja się nazywam Marlene, robię tu 15 lat. Mam jednego chłopaka, się nazywa Gabriel. I lubię bardzo dużo tu robić. Pronto.